A gente começa então falando de algumas propriedades básicas, né, de fluidos, vão ser comuns aí a grande parte dos fluidos. O volume molar, né, é o volume ocupado por 1 mol de uma substância. Lembrando que 1 mol, né, é um número, aquele número 6, 10 a 23, o número de Avogadro, é uma quantidade de moléculas, né? Então, se eu pegar uma quantidade de 1 mol de moléculas, 6,023, 10 ou qualquer coisa lá, não lembro de cabeça, moléculas, esse vai ser o volume molar, né? O volume ocupado por esse mol. Obviamente, no volume desse gás, ele vai depender da condição termodinâmica que a gente tiver. Então, pressão e temperatura vão influenciar fortemente, né, esse volume. Então, a gente sempre usa isso em algumas condições de referência, né? Então, nas condições normais de pressão e temperatura, que é definido lá na química, né, como CNTP, 0 graus Celsius e 1 atmosfera, 1 mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. E aqui qualquer gás ideal, né? Na verdade, em condições atmosféricas, praticamente todo gás é ideal. Mas vamos já manter essa separação. Na indústria do petróleo, a gente, pelo menos em engenharia de reservatórios, né, a gente não usa muito a CNTP. A gente vai usar outros padrões, né? Os dois mais comuns aí são o API, e são as condições standard, né? Tanto para API quanto para ANP. A gente já chegou a comentar isso, né? Mas se eu considerar as condições standard da API, que seria 60 Fahrenheit e 1 ATM, né? 14,7 PSI, 1 mol desse gás, de qualquer gás, né? Vai ocupar 10, quase 11 metros cúbicos. Interessante, né? O tanto que aumenta de 0 graus. Veja que a única coisa que mudou é 0 graus. E aqui é de 0 graus e aqui é mais ou menos 17 graus Celsius, 16,7 graus Celsius, né? 60 Fahrenheit. Então, subindo de 0 para 16, eu subo de 22 litros, né, para 10.700 litros. Tá bom? Isso é conhecido, é comum, né? A gente sabe que o gás é extremamente expansível por conta de variações na sua temperatura, tá? Mas o que é interessante é que independe do gás, eu não estou falando, não tenho noção, né, da composição do gás. E aqui eu digo, inclusive, que para misturas gasosas, esses volumes vão ser constantes, tá? Então, o mol, né, definido como uma quantidade de substância, ele é definido como um padrão mundial, né, de maneira que 1 mol de carbono 12, então se eu pegar o isótopo 12 do carbono, eu vou ter que 12 gramas desse isótopo tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né, e aí eu defino esse número como um número de Avogadro. 1 mol grama, 1 mol G, a gente costuma definir, né, como o mol, né? Normalmente eu falo mol, eu estou me referindo ao mol grama, isso significa a massa da molécula, a massa em gramas da substância dividido pelo seu peso molecular. E eu posso fazer a mesma coisa em libras, tá? E aí eu uso notação mol LB, mol libra. Então, eu vou pegar minha massa em libra e dividir pelo peso molecular. Lembra que eu mencionei numa das aulas anteriores que aquele número que está na tabela periódica, que a gente conhece como peso molecular, ele não tem unidade, mas ele é como se tivesse uma unidade de gramas por mol, né? Se eu estiver falando de gramas. Mas aquele mesmo número, sem fazer conversão, também pode representar libras por mol, né? Se eu estiver falando em libras. Então, o peso molecular em si não tem uma unidade, mas o mol pode se referir, tem que se referir a uma massa. E aí essa massa pode ser em unidades diferentes. E isso pode dar uma confusão, né? Tem que tomar um cuidado na hora de trabalhar isso. Vocês vão ter
problemas tanto nas disciplinas quanto na vida profissional que vão falar de mol ou que vão falar de mol libra, né? E são coisas diferentes. Então, 1 mol libra é igual a 453 mol. Lembrando, né, que 1 libra é 453 gramas. Então, o fator de conversão de libra-mol ou de mol-libra para grama-mol ou mol-grama é o mesmo fator de conversão de 1 libra para 1 grama. Bem, essa aqui é uma definição bem importante aí. Bom, então, o que são gases ideais, né? O gás ideal é um gás onde o volume ocupado por cada molécula é insignificante quando comparado ao volume total da amostra. Não existem forças atrativas ou repulsivas entre as moléculas, ou entre as moléculas e a fronteira do sistema, né? Não existe uma interação elétrica, né, entre as moléculas e as paredes do sistema para esses gases que interfira aí na velocidade. As colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas, ou seja, não há perda de energia. Imagine então que eu tenho ali um recipiente com um monte de moléculas se movendo e esse movimento vai ser das moléculas praticamente livres o tempo todo, né? De vez em quando elas vão colidir com a parede, de vez em quando elas vão colidir entre si, mas não existe perda de energia nessas colisões. Diversos estudos, né, diversos cientistas em épocas diferentes estudaram o comportamento dos gases. Até então não se falava em gases em diferença, né, de gases ideais e reais, ainda só se conhecia o comportamento dos gases como uma coisa só. Um desses estudos, né, trouxe aí a conhecida lei de Boyle-Mariotti, né, e diz o seguinte, né, o volume ocupado por uma determinada massa será inversamente proporcional à pressão se a temperatura for mantida constante. Então, o experimento basicamente eu vou manter a temperatura constante e conhecida, eu vou variar a pressão e vou observar o volume. Esse gráfico aqui mostra, né, que conforme eu aumento a pressão, diminuo o volume e não só diminuo, mas de uma maneira inversamente proporcional, né? Então, o volume vai ser proporcional a 1 sobre P, ou se eu passo o P para lá multiplicando, a pressão vezes volume vai ser uma constante. Essa lei de Boyle-Mariotti foi desenvolvida aí no século XVII, aproximadamente nessa época. Eu não consegui a data desse aqui, tá? Mas a lei de Charles ela é similar, mas ela diz o seguinte: o volume ocupado por uma determinada massa de gás ideal será diretamente proporcional à temperatura se a pressão for mantida constante. Então aqui ele manteve a pressão constante, né? Os pesos aqui são constantes. Ele variou a temperatura e ele observou que o volume é linearmente dependente, né, com a temperatura. Ou seja, o volume é proporcional à temperatura ou o volume sobre temperatura é constante. Eu gostei desse cartunzinho aqui para ilustrar, né, essa lei de Charles. Ele é bobinho, mas facilita que a gente enxergue o movimento, né? Como se as pessoas fossem moléculas. Conforme a temperatura vai aumentando, né, o volume vai aumentando. Quando está frio, todo mundo quer ficar juntinho para ficar quentinho. Conforme vai aumentando a temperatura, ninguém aguenta ficar encostado um no outro. O volume necessário para todas as pessoas é maior do que no caso do frio. Tá bom? Finalmente, a lei de Gay-Lussac, né, ele diz que a pressão de uma massa de gás varia diretamente com a temperatura quando o volume é mantido constante. Então, agora, pensando naquele experimento, a gente trava o êmbolo, mantém o volume constante e observa uma relação entre pressão e temperatura, uma relação linear, né, entre pressão e temperatura. Ou eu posso dizer que pressão sobre temperatura é um valor constante.
E, finalmente, né, a lei de Avogadro, para as mesmas condições de pressão e temperatura, as massas de gases ideais ocupam volumes iguais, né? Ou isso também pode ser escrito como que as mesmas condições de pressão e temperatura, a mesma condição de pressão e temperatura, volumes iguais têm o mesmo número de moléculas. Veja que ainda, né, se pensava nessa época apenas em gases ideais. Todas as vezes que a gente falava de variação de pressão e temperatura, a gente estava em condições muito próximas à condição, principalmente de pressão, né, atmosférica. Então, ainda nessa época, não se conhecia a questão do fator de compressibilidade, que a gente vai estudar na próxima aula, mas que a gente já sabe do que se trata, que são desvios aí com relação à lei dos gases ideais. Combinando, né, todas essas leis que a gente discutiu, se chegou na conhecida lei nos gases ideais, né? PV sobre T vai ser igual ao número de moles vezes uma constante que a gente sabe que é a constante dos gases ideais, né? A gente conhece a equação dessa forma, PV, pressão vezes volume, é igual a nRT, onde aqui é o número de moles. Esse aqui é a constante dos gases ideais, né? Eu costumo utilizar essa barra para dizer que esse aqui é a constante realmente dos gases ideais. Eu acho que eu vou fazer... tem um exemplo numérico aqui. Por quê? Porque alguns autores usam uma constante do gás, né? E aí eles fazem um R sobre M. O R seria R barra sobre M. E aí, por questão de diferenciar a notação, né, eu mantenho esse aqui para dizer que essa aqui é a constante igual, né, para todos os gases, a constante dos gases ideais. E aí a lei apresentada nessa forma vai levar isso em consideração. Também tem autores que apresentam pressão vezes volume específico, né? Então eu dividiria o V pela massa, nesse caso. Aí a gente tem uma diferenciação, porque se eu dividir aqui pela massa, esse aqui é o número de moles, ele é a massa, né, dividido pela massa molar. Aí eu divido o R pela massa molar, vai ficar PV igual a RT, onde o R passa a ser não mais a constante dos gases ideais, mas a constante do gás que eu estou estudando. Bom, a lei dos gases ideais, ela pode ser usada sem trazer grandes problemas aí de representação? Sim, pode. Esse aqui mostra um diagrama, né, de temperatura por volume para água, e a gente consegue, para alguns pontos, né, obviamente só estou falando de gás, então só nessa região, para alguns pontos foi calculado qual era o erro percentual de eu fazer um cálculo considerando a lei dos gases ideais e considerando os gases reais, né? A lei dos gases reais que a gente vai mencionar na aula que vem. A gente consegue observar que para valores de volume específico pequeno, ou em outras palavras, pressões grandes, né? Esses erros são bem grandes, bem significativos. Mas existe uma região bem grande, né? Bem considerável, tanto de temperaturas variando bastante, de 0 a 500 graus Celsius, onde a lei dos gases ideais funciona muito bem, né, com erros aí menores de 1%. Tudo bem? Então, muitas vezes, muitos dos estudos podem ser feitos considerando gases ideais. E esses muitos estudos que a gente menciona, a gente normalmente fala condições próximas à pressão atmosférica. Pressões muito diferentes da pressão atmosférica vão levar a desvios significativos dessa lei. Tá? Vamos começar com um exemplo numérico simples, para ilustrar, né, o que a gente está falando. Então, exemplo 1.1. Qual o volume ocupado por 1 mol libra de um gás submetido a uma pressão de 100 psi
e uma temperatura de 90 Fahrenheit. Um probleminha simples, típico aí de termodinâmica, né? Então, exemplo. 1.1. Então, a gente tem 1 mol libra de gás. A gente tem uma temperatura de 90 Fahrenheit e uma pressão de 100 PSI absoluto. A gente quer calcular, né, o volume. A lei dos gases ideais, PV é igual a nRT. Então, eu posso simplesmente isolar o volume nRT sobre P. A gente vai ter que pensar em que valor a gente vai colocar aqui para o sistema de unidades, para minimizar, né, a quantidade de conversão de unidade que a gente vai fazer. Na verdade, se eu olhar bem todos esses valores, né, o R é esse 10.73, mas ele que a gente está acostumado, né, a trabalhar, talvez que a gente use mais, né, é algo parecido com isso aqui, que seria aí num sistema mais próximo do sistema internacional, ou esse aqui. Enfim, para as unidades que a gente tem, o que é mais interessante que a gente use? Se a gente usar aqui, eu vou cortar a pressão, PSI, né? Mol libra, eu já tenho 1 mol libra, então eu vou cortar 1 mol libra, e a temperatura em Rankine, né? Eu vou conseguir converter fácil de Fahrenheit para Rankine. Então, se eu usar esse sistema de unidades, eu vou conseguir, sem fazer conversão, ou muita conversão, né, resolver o problema. Se eu tentar usar esse aqui, veja que a força, a pressão já está em libra-força. Eu teria que fazer essa conversão. E assim por diante. A gente vai ver que todos os outros vão demandar bem mais conversão de unidade, que não é necessário, uma vez que a gente já tem nesse sistema. Tá? Então, vamos fazer isso direto, né? Eu vou resolver essa expressão aqui, V é igual a N, que é 1 mol libra, né? É o meu N, vezes o meu R, que é 10,73 PSI, pés cúbicos, por mol libra Rankine, vezes uma temperatura de 90 mais 460 Rankine, né? E eu tenho que dividir por uma pressão. Então, uma pressão de 1.100 PSI. Isso é uma dica que eu dou para vocês e vale a pena vocês irem se acostumando. Sempre que vocês forem fazer uma conta, já coloquem as unidades, porque já fica fácil de enxergar se tem que converter alguma coisa e o que eu consigo cortar com o quê. Então, nesse caso, PSI eu corto com PSI, mol libra eu corto com mol libra, Rankine eu corto com Rankine, né? Vai ficar, então, os números, 1 vezes 10,73 vezes 90 mais 460, dividido por 100, e unidade só sobrou pé cúbico, que é exatamente o que eu quero, né? Que pé cúbico é um volume. Fazendo essas contas, a gente chega em 58,98 pés cúbicos. Tá? Só fazendo um parênteses, né? Eu acho que vocês são familiarizados já com a unidade Rankine, mas quem não é, a Rankine, ela é uma unidade similar ao Kelvin, né? Ela é uma unidade absoluta, ou seja, 0 Rankine significa o zero absoluto, tá?
E o fator de conversão de Rankine para Kelvin, desculpa, de Rankine para Fahrenheit, é simplesmente eu somar 460. Na verdade, 459,67, mas não tem problema. Então, aqui o que eu fiz foi 90 Fahrenheit mais 460 dá esse valor em Rankine. Assim como lá quando eu estou trabalhando com graus Celsius, eu quero converter para Kelvin, eu somo 273,15. Aqui no Fahrenheit, para transformar em Rankine, eu somo 459,67. A conversão do Rankine para o Kelvin é direta, tá? É 1,8 o fator de conversão, que se vocês olharem as conversões de unidade entre Fahrenheit e Celsius, vai aparecer exatamente esse parâmetro 1,8, né, o 9 sobre 5. Então, esse é o valor do fator de conversão. Tudo bem? Certo? Acho que aqui sem muita dificuldade, né? Um problema bem simplesinho aí, se comparado com outros problemas de termodinâmica que vocês têm feito anteriormente. Bom, podemos seguir? Alguma pergunta? Tá. Vamos falar um pouco então de massa específica, né? A massa de uma substância ela vai ser então o número de moles vezes a sua massa molecular. A massa específica ela vai ser a massa dividido pelo volume. Ela é definida, né, dessa forma. Se eu substituo essa massa por Nm, né, e eu substituo o volume pela lei dos gases ideais, né, a gente chega nessa igualdade. Massa específica é PM sobre RT, certo? Então, isso aqui, vejam que isso aqui sempre vai ser constante, né? A massa específica ela vai depender pressão, temperatura, constante dos gases e a massa molar. A gente define densidade, né, como sendo a massa específica do gás dividido pela massa específica do ar. Então, dG vai ser ρg sobre ρ do ar. Como a massa específica, né, ela vai depender ela vai poder ser escrita em termos disso aqui, Pm sobre RT, né? A gente tem que a massa específica do gás é dada por essa expressão, a massa específica do ar é dada por essa expressão. Então, a densidade, ela vai ser a massa molar do gás dividido pela massa molar do ar. Perdão, do gás dividido pela massa molar do ar. E a massa molar do ar ela pode ser aproximada por 29. De onde que vem esse 29? O ar. Então, a massa molar do ar, né? O ar, ele é uma mistura de aproximadamente 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Isso aqui é óbvio que tem outros componentes no ar, né? Mas predominantemente 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Então o ar, na verdade, ele é uma mistura, né, de dois gases e ele vai ter um comportamento ideal porque ele está numa pressão próxima aí à ideal. Como é que eu sei então a massa molar do ar? É só eu fazer uma conta a seguinte conta, né? O M do ar vai ser 0,21, porque é 21%, né? Duas vezes a massa molecular do oxigênio. Se eu pegar qualquer tabela periódica, eu vejo 15,999
Então, essa aqui é o N do oxigênio mais 0,79 vezes 2 vezes 14,007. Então, isso aqui é a massa molecular do nitrogênio, né? E aí, fazendo essa conta, a gente chega ali em 28,85, que é aproximadamente 29. Certo? Isso mostra, né, como é fácil a gente trabalhar quando a gente tem uma mistura. Tudo bem? E o ar, a gente sempre tem que lembrar que ele é uma mistura. Ele é uma mistura de diversos gases, mas principalmente, né, oxigênio e nitrogênio. Então, por isso que muitos autores já colocam direto esse número 29 aqui para facilitar as contas. Uma outra lei importante, né, para os gases, né, é a lei de Dalton, também conhecida aí como lei das pressões parciais. Quando a gente tem vários gases ideais formando uma mistura, a gente consegue observar que cada gás exerce uma pressão igual a que exerceria se estivesse sozinho no recipiente, né? E a pressão total vai ser igual à soma das pressões de cada gás. Isso é bem interessante porque quando a gente define o gás ideal, uma das premissas é que os gases interferem, não, que as moléculas, né, não interferem muito ou de maneira significativa entre si. E aqui o que a gente observa, né, é exatamente isso. Se eu tenho um gás A e um gás B, eles não vão interferir entre si, de maneira que a pressão que um exerce no ambiente depende apenas do volume desse gás que eu tenho. Lembrando que a pressão ela é uma consequência direta da colisão das moléculas com a parede, né? Então a pressão tem a ver aí com essa energia média, com essa força média exercida por cada parede, por cada molécula nessas colisões inelásticas com a parede. Pensando estatisticamente, molecularmente, o que gera pressão é isso, tá bom? Então, o que a lei de Dalton diz é exatamente as moléculas, ou consigo interpretar dessa forma, né? As moléculas elas não se interferem entre si, não interagem entre si. Se eu pegar, então, um N moles de um gás, de uma mistura, né? Eu vou ter Na moles do gás A, NB moles do gás B e assim por diante. Eu posso reescrever isso, né, em termos da lei dos gases ideais. Então, PAVE igual a NART e assim por diante, né? O VRT vai ser comum para todos, porque aqui eu estou falando do volume total, né? De maneira que a pressão ela vai ser simplesmente a soma de todas as pressões. Então vejam que interessante, né? A gente consegue deduzir a expressão da lei de Dalton simplesmente partindo, né, do número de moles e aplicando a lei dos gases ideais para todos os casos. Agora eu posso reescrever cada uma das pressões parciais em termos, né, da lei dos gases ideais para aquele caso. E aí a gente chega na seguinte conclusão: a pressão total ela vai ser RT sobre V vezes o somatório dos N's, né? E o somatório dos N's é o N total. Voltei para a lei dos gases ideais. Finalmente, né, então, veja que se eu pegar essa expressão e essa última, eu voltei no início, né? Fiz um monte de conta e voltei no mesmo lugar. Agora, se eu pegar essa aqui e olhar aqui,
eu posso fazer a relação entre a pressão total e cada uma dessas pressões, né? Então, para um componente I qualquer, PI vezes V vai ser NI/RT. Então, se eu dividir essas pressões, PI sobre P, eu vou ter NI/RT sobre V dividido por NI/RT sobre V. Eu vou cortar, né? RT sobre V, que é comum, vai me sobrar só o NI por N. Então, vejam que a razão entre uma dada pressão e a pressão total, né, vai ser o número de moles daquele gás dividido pelo número de moles total. E aí, essa fração eu vou chamar de fração molar, né? A razão entre o número de moles de um dado componente e o número de moles total eu vou chamar de fração molar, né? E por ser gás eu vou usar o símbolo Y, tá? Então meu YI significa o percentual em moles daquele componente, né? Dentro da mistura. Então, quer dizer, a gente pegou a lei de Dalton, a gente conseguiu deduzir, né? A gente conseguiu provar que a pressão vai ser a soma, né, das pressões totais, simplesmente usando a lei dos gases ideais, e a gente conseguiu mostrar que a razão entre a pressão parcial de um componente I e a pressão total vai ser igual à fração molar. A gente vai fazer uma análise similar agora na lei de Amagat, né, também conhecida aí como lei dos volumes parciais, onde ele diz o seguinte: o volume total ocupado por um gás é igual à soma dos volumes que cada gás, por uma mistura, né, onde cada gás ocuparia caso estivesse sozinho a mesma condição de pressão e temperatura. Então é a mesma ideia da lei das pressões parciais, só que agora focando, né, nas temperaturas. Desculpa, nos volumes. Então pressão PVA é igual a NA/RT, né? Pressão vezes um volume A é igual ao número de moles A vezes RT, e isso vai ser válido para cada um dos componentes, né? Eu posso expressar isso em termos da lei dos gases ideais, então meu volume A vai ser NA/RT sobre P. A lei de Amagat me diz então que o volume é igual ao volume A mais volume B mais volume C e assim por diante. E eu posso reescrever isso em termos daquele somatório, né? Na verdade, eu não coloquei aqui, mas eu poderia chegar nisso aqui usando os N's, né? O somatório dos N's, assim como a gente fez ali anteriormente. Mas, enfim, se eu expressar para qualquer componente, PVI é igual a NIRT. Se eu dividir o volume de cada componente I pelo volume total, eu vou mais uma vez chegar na fração molar, tá? Então, tanto para a lei dos gases das pressões parciais quanto para a lei dos volumes parciais, a gente tem que a razão entre o volume de cada componente pela razão volume total ou da pressão de cada componente pela pressão total, a razão vai ser a mesma, vai ser YI, ou a fração molar do componente I. Vamos fazer um exemplo numérico para ilustrar, né? Então, uma mistura de gases ideais que está sujeita a uma pressão de 650 pSi/A e a uma temperatura de 100 Fahrenheit tem a composição mostrada nessa tabela. Então, eu tenho 85% de metano, 10% de etano e 5% de propano, em termos de fração molar. Qual a pressão parcial exercida pelo etano? E qual o volume parcial do metano, supondo 1 mol/libra da substância? Na verdade, para as duas, né, a gente vai fazer essa suposição. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Exemplo 1.2.
Então, a letra A, ela pede que a gente calcule a pressão parcial do metano. Pressão parcial do metano vai ser igual, né, à fração molar do metano vezes a pressão total que foi dada. Então, isso aqui vai ser igual a 0,1 vezes 750 PSI, ou 75 PSI. Dentro daquela mistura, o volume de metano está exercendo uma pressão de 75 PSI. Certo? No item B, ele pede que a gente calcule, né, o volume do metano. Então, o volume do metano, ele vai ser o Y do metano vezes o volume total. Só que esse volume total a gente não tem ele, né, expresso em termos dos números que a gente tem. Então, eu vou reescrever isso como Y do metano vezes RT sobre a pressão, né? Então, o volume do metano, agora sim eu consigo desenvolver essa expressão. Se eu considerar que eu tenho 1 libramol, né, e 85% é o meu Y do metano, então o meu N é 0,85 libramol. Esse é o meu N, né? Porque vejam que aqui o meu Y eu estou multiplicando pelo meu N total, né? Só fazer esse asterisco, então. N do metano é igual a Y do metano vezes o N total, né? E esse aqui o problema falou para considerar 1 libramol. Tudo bem? Então, por isso que aqui eu tenho 0,85 libramol do metano. O R, eu vou usar aquele mesmo que eu usei anteriormente, né? 10,73 PSI pé cúbico por libramol Rankine, certo? Vezes uma temperatura de 100 mais 459,67 rankines, dividido por uma pressão de 750 PSI. Então, eu vou cortar rankine com rankine, PSI vai embora, libramol com libramol, vai sobrar só pé cúbico, que é o que eu quero, né? Que é volume. E aí, a gente chega nesse volume do metano de 6,81 pés cúbicos. É claro que eu poderia também ter calculado o volume total, né, do meu gás. Se eu tenho 1 mol libra de gás ideal, né, eu consigo calcular o volume total e depois eu multiplico esse volume total pela fração molar, né, do metano. Se eu tivesse feito essa aproximação, né, meu volume total, ele daria 8,01 pés cúbicos.
né? Então, se eu multiplico isso por 0,85, eu vou ter o volume do metano. Tudo bem? Probleminha tranquilo também, né? Bom, uma aplicação bem interessante, tá, da lei dos gases ideais. PV, a lei dos gases ideais me diz isso, PV igual a nRT, né? Ou seja, se eu plotar um gráfico de PV vezes T, essa relação é linear, né? Se isso aqui for do meu Y, isso aqui for o meu X, eu vou ter uma linha reta. Se isso é uma linha reta, eu consigo extrapolar essa linha reta, né, e encontrar o meu T0, o mínimo de temperatura que eu posso ter, né? Então, um exemplo. Se eu olhar, vou desenhar aquela figura novamente. Então, vou pegar dois pontos, né? Ponto P1, T1, P1, T1. Um ponto P2, T2. Eu posso olhar essa figura, aqui é o meu T0, e fazer uma semelhança de triângulos, né? E aí eu chego que P1, V1 dividido por T1 menos T0 aqui é PV, né? PV. P1, V1 igual isso. Vai ser igual a P2, V2 dividido por T2 menos T0. Se eu pegar essa igualdade, né, e isolar o T0, T0 vai ser igual a P1, V1, T2 menos P2, V2, T1 dividido por P1, V1 menos P2, V2. Um pouquinho de álgebra, um pouquinho de manipulação, vocês chegam nessa expressão aqui. Agora, vamos supor que vocês fizeram esse experimento, tá? E vocês chegaram nesses dados aqui. Uma temperatura de 0 graus Celsius, uma pressão de 1 atm, tá? Ou 101,325 Pascal. Para uma temperatura de 100 graus Celsius, vocês mediram 28 centímetros de mercúrio, né? Vocês têm um medidor aqui de tubo em U, né? Um medidor de pressão de tubo em U. 28 centímetros de mercúrio é a pressão a 100 graus Celsius. Nesse experimento, né, o volume é constante, tá? O gás está aqui dentro. Então, o volume V1 igual a V2. Então, o que a gente tem, né? T0. Vou fazer aqui mesmo. Como V1 igual a V2, a gente pode simplificar um pouco essa expressão, né? T0 vai ser
P1 T2 menos P2 T1 sobre P1 menos P2. Então, vou só copiar a expressão aqui, P1 T2 menos P2 T1 P1 menos P2. A pressão 2, a gente precisa converter de unidade, né? Ela vai ser igual à pressão atmosférica mais ρ do mercúrio, né? GH. P2, então, vai ser 101.325, que é a pressão atmosférica, né? Mais 13.550 quilogramas por metro cúbico, que é o ρ do mercúrio, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, vezes 0,28 metros, que é a altura, né? 28 centímetros. Então, isso aqui vai me dar P2 P2 vai dar PATM mais, não estou com o número correto aqui, tá? Mas esse delta vai dar 37.181. 37.1.1 Pascal. Então, agora eu tenho a pressão P1, que era a pressão atmosférica, eu tenho a pressão P2, que é pressão atmosférica mais 37. Então, eu consigo calcular o T0, né? Que vai ser 101.325, que é o meu P1, vezes 100, que é a temperatura T2, menos pressão atmosférica mais 37.181, que é a minha pressão P2, vezes 0, que é a minha temperatura T1, né? Tudo dividido pela diferença dessas duas, né? Que seria P2 menos P1, só que isso aqui é o P1, então 37.181. Fazendo essas contas, T0 vai ser menos 272,5 graus Celsius. O valor correto, né, que a gente tem como padrão hoje em dia é menos 273,15. Então, essa expressão, essa aproximação, ela é bem boa, dado aí as condições dos erros experimentais. Óbvio que se a gente fizer isso efetivamente no laboratório, a gente vai ter que considerar toda a questão de erro experimental e propagação de erro nas contas, né, para verificar se o número faz sentido. Mas com esses números dados aqui pelo enunciado, a gente chega num valor bem razoável, bem aceitável para essa nossa constante. Professor, já estou vendo. Pode falar. Eu pedi qualquer. Nossa, aqui tá 0 graus. Oi, pode falar. Não, eu só ia pedir qual que era a temperatura. Que eu não tinha entendido ali, mas é 0, agora eu vi na figura ali. 0. Isso. 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Beleza? Bom, agora, um último tópico importante é a questão da compressibilidade isotérmica. Quando a gente varia, né, a pressão,
a gente vai variar o nosso volume. E a gente define compressibilidade como sendo C é menos 1 sobre V, né, derivada de V, com a pressão. Esse sinal negativo aqui, ele significa o seguinte: essa derivada sempre vai ser menor do que zero, né? Porque conforme eu aumento a minha pressão, meu volume diminui. Então, a derivada é menor do que zero. Eu coloco esse sinal negativo para compensar isso. Eu posso escrever essa compressibilidade em termos de outras grandezas. Por exemplo, eu posso escrever em termos da massa específica. Lembrando, né, a massa específica é m sobre v. Ou volume pode ser escrito, né, em termos de m sobre ρ. Então, eu posso substituir esse volume aqui, né, e aqui, e ver o que vai acontecer. A minha derivada do volume com a pressão, eu posso escrever em termos da derivada do volume em relação a ρ, que multiplica a derivada de ρ com relação a P, né? Quer dizer, se eu derivar o volume em relação à massa específica, né, se eu pegar essa expressão e derivar, eu vou poder substituir isso aqui. Então, fazendo essa conta, né, eu vou ficar com... Ó, eu estou derivando 1 sobre ρ, vai ficar menos 1 sobre ρ ao quadrado, né? Então, menos m sobre ρ ao quadrado, que multiplica a derivada de ρ com a pressão. Então, esse termo aqui ele é simplesmente a derivada de v em relação a ρ. Menos m sobre ρ ao quadrado. Então, agora eu vou substituir tudo nessa expressão, né? C vai ser igual a menos ρ sobre m, né? Menos 1 sobre v, menos ρ sobre m, que multiplica isso aqui, menos m sobre ρ ao quadrado, que multiplica essa derivada. Derivada de ρ em relação à pressão. E, obviamente, isso aqui para uma temperatura constante. Porque, por definição, a gente está falando em compressibilidade isotérmica. Agora, eu vou cortar esse M com esse M, o sinal vai ficar positivo. Eu posso reescrever minha compressibilidade em termos de 1 sobre ρ, derivada de ρ com a pressão. Isso aqui, então, para uma temperatura constante. Agora, olhem que interessante. O sinal negativo sumiu, né? Eu não fiz nenhuma consideração física para tirar esse sinal negativo. Mas faz algum sentido ele ter sumido? Faz algum sentido físico não ter mais o sinal negativo? Conforme eu aumento a pressão, o que acontece com a massa específica? O que vocês acham? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Aumenta, né? Se eu aumento a pressão, a massa específica aumenta, certo? Lembra que a massa específica é massa por volume. Se eu pensar nas moléculas, se eu aumento a pressão, as moléculas vão ficar mais juntas, né? Então, o mesmo volume vai agregar mais moléculas. E a massa específica, ela vai aumentar, certo? Então, observem que essa derivada ela não é mais negativa como era. Agora, ela é sempre positiva. Se eu aumentar a pressão, a massa específica aumenta. Se eu diminuir a pressão, a massa específica diminui. Então, essa derivada sempre é positiva. Então, eu não preciso mais do sinal negativo. Então, observem que a física e a matemática elas deram aí a mesma informação, o que é bom, o que é esperado. Tudo bem? Então, aqui foi uma forma de demonstrar que a gente pode escrever a compressibilidade, ela é definida, né, dessa forma, em termos da variação do volume com a pressão, mas a gente consegue escrever a compressibilidade em termos de outras grandezas, por exemplo, da massa específica. Tá bom? Agora vamos ver a compressibilidade do gás ideal, né?
compressibilidade do gás ideal. O que vai acontecer? Para o gás ideal, a massa específica, a gente viu que ela vale PM sobre RT. Certo? A compressibilidade do gás, 1 sobre ρ, derivada de ρ, com a pressão. Então, o ρ eu vou escrever em termos disso aqui. Eu vou ter RT sobre PM, que multiplica a derivada e em relação à pressão de PM sobre RT. M, R e T, eles não dependem da pressão, né? Então, eles vão sair dessa derivada. G vai ser igual a... Eu vou cortar, né? Então, R, T sobre PM, que multiplica P... Opa, o P não, né? M sobre RT, derivada de P em relação à pressão. Só vai sobrar pressão ali dentro. Corto o que eu posso cortar e derivada de P em relação à pressão é 1, né? Então, o que está aqui é igual ao que está aqui, isso aqui é igual a 1. Então, eu chego que a compressibilidade do gás ideal é 1 sobre a pressão. Eu não dependo do gás, né? Não dependo da natureza do gás, das moléculas, não dependo do nada. Se o gás é ideal, a compressibilidade desse gás vai ser simplesmente o recíproco da pressão, o inverso da pressão. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, comentários? Aqui eu deixo as referências principais, né? O livro do Rosa, ele tem bastante coisa, mas ele não foca muito em gases ideais, tá? Quem tiver um pouco mais de curiosidade, eu deixo o livro do Borgnac. E eu coloquei a referência desse trabalho, para quem quiser também, da obtenção do zero absoluto, tá? Tá nesse site aqui, ele tem um artigo também relacionado, quem tiver curiosidade de ir mais a fundo. Beleza? Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Eu agradeço aí a presença de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me avisem, por favor. Um abraço